Bom, então vamos nessa. Romanos 1, a gente já está na nossa quarta aula e a gente vai ver hoje os versículos 16 e 17 somente, tá? São versículos bem centrais aí no nosso estudo de Romanos, então por isso que a gente vai gastar tempo, como eu falei agora aqui, né? Se fosse acho que John Piper iria fazer o versículo 16a, ia ficar aí pelo menos uma aula inteira nisso aí, mas enfim. A gente vai com o que a gente tem, né? O professor que a gente tem, no caso. Então vamos lá. Uma coisa legal que eu coloquei aqui pra gente pensar hoje é que ontem foi dia 31 de setembro, né? Que foi justamente a comemoração, 31 de outubro, que foi justamente a data que se comemora a Reforma Protestante. E o interessante dessa aula de hoje é que Romanos 1, a gente até viu na primeira aula, Romanos 1, 16 e 17, foi justamente o texto que conduziu Lutero à conversão. E hoje a gente vai falar sobre esses dois versículos, né? No dia seguinte, ao dia 31, e aí eu pensei da gente falar da história de Lutero também. Eu acho que vai ser legal para a nossa aula. Beleza? Eu vou falar só algumas coisas sobre ele, mas no final eu vou falar um pouquinho da história dele que o próprio livro traz. Fala. Liberar o seu link? O Gabriel mandou. Conseguiu, Gabriel? Não, de casais eu peguei, só que eu tô esperando já do idoso lá. Não, de casais você já mandou? Não, acho que tu mandou, não foi? Eu mandei. Não, mas você já enviou o de casais? Não. Não, pode enviar. Depois você envia o inteiro. Eu perguntei na internet, falou não. Eu entendi que era para você enviar dos idosos. É isso. Dos idosos não. Envia o dele sem ser o idoso. Envia todos, tipo assim, menos os de idosos. Envia separado, igual eu envio dos jovens. Tá. Coloca assim, EBD Casais. Já tá até aí, eu já enviei. Já enviei já, Diogo. Eu já enviei, eu já tinha enviado o link já. É só você aceitar quem vai entrar lá. Tá bom, beleza. Show. Então beleza, hoje então a gente comemora, na verdade ontem, né? A gente comemorou aí 503 anos. Não vou ficar muito nesse tema não, senão a gente vai perder muito tempo. Então Lutero é alguém que foi muito usado por Deus, né? No momento de que a gente entende como reforma protestante. Ele não foi como se fosse, ele não foi o cara da reforma propriamente dito, mas ele foi um dos caras que foram usados por Deus nesse momento, né? Então a ideia ali de que ele ter pregado as 95 teses, né, foi justamente um marco que entende-se que foi o início da reforma. Mas antes dele você vai ver que tem alguns homens que vieram já como precursores desse movimento. Aí no seminário a gente aprende, né, a questão lá de John Hus, John Wycliffe, são caras que vieram ali antes e já começaram a desencadear esse momento de reforma contra a Igreja Católica. Beleza? Então, no finalzinho a gente vai ver a história de Lutero, que é muito interessante, e a conversão dele, justamente lendo o livro dos Romanos, entendendo a justiça de Deus, que é o que a gente vai tentar entender hoje. Beleza? Então vamos começar lendo aqui. Não vou ler os anteriores, vou só ler esses dois versículos. Diego, lê pra gente aí. Romanos 1, 16 e 17. Não me vergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Beleza, o justo viverá pela fé. Vamos pensar aqui no primeiro momento. Camila está entrando aqui. Bem-vinda, Camila, bom dia. Bom dia! Bom dia, seja bem-vinda, viu? Fique à vontade. Texto de hoje, Romanos 1, 16 e 17. Então, vamos pensar na primeira pergunta aqui, o seguinte. Quando você lê a frase, essa frase aqui, o que vem à sua cabeça? Tá dando pra ler? Tá dando pra ler? Deus é poderoso. Isso. O que vem à sua mente? Pode falar. Tá. O que significa isso para você? Ele é poderoso em todas as questões, todas as ações, ele pode todas as coisas. O que isso tem a ver com a sua vida em particular? Na prática.
propósito para mim. E que se a gente pensasse hoje no movimento evangélico, quando a gente fala que Deus é poderoso, normalmente significa o quê? Assim, traduz-se como o quê no ouvido das pessoas? Que ele pode fazer as coisas pra gente. Que Ele pode fazer as coisas pra gente, né? Que normalmente esse poder está atrelado com a minha vontade, né? Então é justamente aí que eu estou querendo chegar. Então, quando eu vejo essa frase de Deus ser poderoso, muitas vezes a tradução que acontece na minha cabeça é o quê? Olha, Deus pode me dar coisas, Deus pode fazer coisas para mim, né? Deus pode mudar, né, esse contexto, Deus pode fazer um monte de coisa, né? Mas normalmente às vezes eu não atrelo isso a uma questão da salvação, né? Como sendo o principal, o auge, o ápice do poder de Deus. É justamente o que a gente vai pensar hoje sobre a ideia do Evangelho ser o poder de Deus para a salvação. Beleza? Então, ó, Diego leu aí. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos pensar um pouco sobre a história de Paulo. Como eu tenho falado, né? Eu estou acelerando um pouco só por causa do tempo, tá, galera? Se tiver ruim, me fala que eu vou devagar aqui para a gente também não atropelar. Eu tenho ouvido algumas mensagens para me ajudar justamente na preparação, né? Eu tenho usado o livro do John Stott, até falei na semana passada, mas é interessante que na maioria das mensagens que eu ouvi, referências, foi justamente uma ênfase sobre quem era Paulo para a gente conseguir entender o porquê que ele está falando de não se envergonhar do Evangelho. Aí eu fiz aqui um traço aqui de quem ele era, né? Como ele enxergava Jesus na época dele e o que aconteceu, né? Depois da sua conversão. Então, primeiro, quem Paulo era? Paulo era fariseu, a gente viu a ideia dele ser separado para a lei, né, de Moisés, então ele vivia aquilo, respirava aquilo, se esforçava por aquilo o tempo todo. Como fariseu, ele vai dizer que ele era perseguidor da igreja, e aí como perseguidor da igreja, ele foi um dos responsáveis ali pela morte do primeiro mártir, né, que a gente tem relato que ele esteve. A gente vê que ele odiava tudo que o cristianismo representava, ou seja, ele olhava para o cristianismo, ele olhava para a fé cristã, que era aqueles do caminho, né? E ele via com total desprezo. Então esse cara, a gente tem que parar para pensar no caráter dele, como isso é. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? A classe dos alunos está acontecendo lá no templo. Tá? Então, aí Paulo, ele odiava tudo que o cristianismo representava, né? Então, assim, o caráter dele como fariseu era bem rígido, né? E ao mesmo tempo ele era um cara violento, sanguinário, né? Vamos colocar assim, né? Ele buscava prender as pessoas e matar se possível, né? Todos aqueles que iam contra ele. Agradando a Deus, né? E achava que estava agradando a Deus. Então, essa história desse fariseu que vivia atacando o Evangelho, né? E aí interessante que eu ouvi, se não me engano, acho que foi o Augustus que falou, a ideia de que para Paulo, no caso, né, ou para o fariseu daquela época, o cristianismo era uma vergonha. Era um movimento que vinha do judaísmo, né, e alguns judeus que acabaram começando a meio que, para eles, né, contradizer aquela mensagem. Então era motivo de vergonha, né? Você pensar que o Messias que você esperava, né, poderoso, que viria libertar Israel, morre numa cruz. Ele veio de uma cidade que era extremamente insignificante, né, que era Nazaré. Ele era um cara que a reputação dele, ele não tinha bens, né, ele não tinha seguidores bem instruídos, talvez ali como a galera que tinha, Gamaliel, esses caras, não tinha uma pompa, né, em torno de Jesus. E ele olhava para o cristianismo como uma vergonha total. E aí é interessante que no momento em que ele se converte, tudo muda na vida dele. A gente falou na aula passada aqui a ideia de que quão fundo ele foi no judaísmo, Deus converteu aquilo ali e fez ele ir muito fundo também no cristianismo, né? A gente tem talvez, muito provavelmente, né, Paulo foi o cara que viveu a fé mais profundamente, porque a sua experiência com as revelações de Deus foram algo que ninguém mais experimentou, né? Os outros apóstolos também experimentaram alguma coisa semelhante, mas só que ele, pela graça de Deus, ele vai dizer que ele mesmo trabalhou mais que todo mundo. E ele teve experiências com Deus que são...
foi confrontado, foi muito transformado, ele teve muitas revelações. A maior parte do Novo Testamento são escritos de Paulo, né? A influência dele no mundo ocidental, gentílico, né? Foi muito forte, né? Então a gente vai ver que esse cara ele foi muito abençoado por Deus e por isso sofreu muito também por causa do Evangelho. E aí ele chega nesse ponto aqui no versículo 16, logo após ele dizer que ele era devedor ao mundo, é o que a gente viu na aula passada, né? Ele vai dizer que ele se sentia em dívida com todo mundo. Por quê? Porque ele recebeu algo de Deus que ele tinha que transmitir para o mundo, que era o Evangelho. E ele se sente devedor, e ao mesmo tempo que ele se sente devedor, ele se sente pronto para anunciar. Ele fala: eu estou disposto para anunciar o Evangelho em todos os lugares. E aí ele vai justamente fazer essa reflexão de hoje, né? Que ele não se envergonha do Evangelho. Não há para Paulo nenhum motivo de vergonha, né? Eu vi um comentário, até o Stott vai dizer, que não faz sentido ele falar que ele não tem vergonha se ele não for nem pelo menos tentado a ter vergonha do Evangelho. E aí eu pensei na primeira aplicação de hoje, né? Quantas vezes a gente tem se envergonhado do Evangelho no nosso dia a dia? Então, assim, meu pensamento a gente vai estudar a Bíblia, ok. A gente vai tentar ser profundo no texto, mas todo texto bíblico tem uma aplicação para a nossa vida, né? Então, se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente tem sentido vergonha do Evangelho? São coisas que precisam ficar na nossa cabeça para a gente trabalhando, né? E deixando Deus trabalhar isso no nosso coração para a gente não ter vergonha desse Evangelho. É interessante que, a questão de vergonha, muitas vezes a gente se engana e fala que não, né? Mas as nossas atitudes mostram que a gente está se envergonhando de algum motivo. Quando a gente não se posiciona em algum lugar que a gente poderia se posicionar, trazer luz a algum assunto, sabe? Trazer um posicionamento bíblico, diversas atitudes mesmo, sabe? Porque a gente nega a nossa fé, digamos assim. A gente fala com a boca, mas as atitudes demonstram, né? Eu, às vezes, assim, eu lembro que uma vez eu estava na faculdade e eu já até falei para você uma vez na aula. Às vezes você quer ser bonzinho com as pessoas, mas você não percebe que dentro do coração você não fala do Evangelho porque você tem vergonha, né? E a gente às vezes quer camuflar pra gente que a gente está vivendo o Evangelho quando a gente não está vivendo nem anunciando. E eu lembro disso que eu estava na faculdade, eu tentava ser legal com as pessoas, sabe? Para que elas pudessem se achegar ao Evangelho. Só que da forma como eu fazia, elas nunca iam se achegar ao Evangelho. Porque a mensagem não estava na minha boca, né? Eu não aproveitava ali as oportunidades, talvez como, acho que Paulo vai dizer, né? Para Timóteo, né? Essa questão, você até falou semana passada, né? Sobre a questão do seu oportuno, né? Então, a gente às vezes é tentado justamente a se envergonhar do Evangelho, né? Porque ele, de fato, ele é muito confrontador para a nossa vida, né? Ele é uma mensagem que é muito incômoda para todos, né? Seja para nós que somos crentes, porque ele vai dizer que a gente tem que morrer para a gente mesmo todo dia, seja para outras pessoas, né? Porque vai confrontar justamente com a principal realidade que elas têm. Qual é? Elas se amam demais, né? E elas querem viver para elas o tempo todo. Então o Evangelho é muito confrontador. Só que ele só é confrontador quando ele é pregado com fidelidade, né? Então isso seria uma coisa para a gente pensar. Então a salvação é o principal ato onde Deus demonstra o seu poder para a humanidade. E aí eu queria pontuar sobre essa ideia aqui, é que eu falei sobre a ideia do movimento evangélico, né? Quando eu penso em Deus ser poderoso, eu penso ali que Ele pode fazer coisas para mim, né? Como o Diego falou. Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte, de acordo com esse versículo aí, o principal poder, ou a principal forma como Deus manifesta o seu poder, é justamente salvando o pecador. Vou pegar o gancho de novo, né, do Augusto, ele fala assim, diante desse poder e dessa ação de Deus de salvar o pecador, ressurreição de mortos é fichinha, ele fala. E justamente é interessante, eu lembro que uma vez eu era recém-convertido, né, e aí a Noêmia virou para mim, eu era recém-convertido e estava começando a conhecer a Noêmia. Aí ela virou para mim até, a gente se falava pelo Facebook, ó, que tempo, hein? E aí ela virou para mim e falou assim, nossa, eu entendo que a conversão é o maior milagre. E eu recém-convertido, né, com aquelas coisas de viver, de milagres, de poder. Aí eu olhei para aquela frase ali e falei assim, tipo, como quem diz, sei lá, não faço ideia, tipo, não me parece tanto assim, sabe?
Mas aí você vai caminhando na fé, você vai vendo a diferença que é você seguir a Jesus do que você era antes, e como é tão grave a condição do nosso coração, você vai ver assim, caraca, realmente a conversão ela é o maior milagre. Aí eu vou usar até a palavra do Paul Washer, quando ele fala que na conversão Deus utiliza mais poder do que na criação do mundo. Interessante, né? Porque ele fala assim, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo do nada. Tem até a expressão que a gente até viu aqui, né, do ex nihilo, né? Do nada, sem matéria pré-existente. Ele cria do nada, Ele fala e as coisas vêm a acontecer. Aí ele fala assim, mas na conversão é diferente. Ele cria algo bom de uma massa corrupta. Então ele altera estruturas. E aí ele faz essa ênfase, né, de que o poder de Deus na salvação é algo extremamente extraordinário. E aí eu queria ressaltar sobre isso. A salvação é o principal ato de poder, da manifestação de poder de Deus. Então, o grande milagre, o maior milagre que nós temos é justamente a nossa conversão, ou a conversão de qualquer homem, né? É algo extraordinário, fora do comum, que só Deus pode operar. Eu estava numa aula outro dia e a gente estava discutindo sobre algumas coisas e eu lembrei, né, falando sobre essa questão, né, da salvação ser um milagre, eu lembrei desse versículo aqui que eu achei interessante para falar disso também. Jesus estava falando lá, estava com um jovem rico, né? E aí depois tem uma discussão com os discípulos, aí os discípulos falam assim para ele, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, realmente mostra como algo impossível, sabe? Tipo, as pessoas, isso quebra também toda a hipótese de que o homem pode salvar a si mesmo. Sim. O homem é impossível, só Deus faz o milagre. Ouviram aqui a palavra da Jade, Eduardo e Camilo? Não, Mais ou menos. Tá, ela está citando aqui o texto de Jesus. Qual é o texto, Jade? É Marcos 10, 26 e 27. Marcos 10, 26 e 27. Quando Jesus vai dizer que os discípulos viram e perguntam para Jesus assim, né? Então quem é que pode ser salvo? E aí Jesus vai dizer, olha, isso é impossível. Então já surge aquela ideia, né, de terror no coração, né? Mas aí ele vai dizer que para Deus tudo é possível. Então a Jade está ressaltando justamente esse poder miraculoso de Deus, que é a principal manifestação do seu poder, na ideia da conversão do homem como o maior milagre. Então isso é uma coisa bem interessante, tá? Que o maior milagre de Deus é justamente a nossa conversão. E isso deve fazer também a gente valorizar a nossa condição diante de Deus, de filhos. Tem gente que menospreza, por exemplo, a ideia de ser cristão. Tem gente que olha, por exemplo, para as pessoas do mundo e às vezes tem inveja. Eu acho que isso acontece com a gente, né? Quando a gente vê alguém do mundo tendo alguma coisa que a gente gostaria de ter, a gente acaba tendo inveja. Mas a gente não se dá conta que o principal, ou a única coisa que faz sentido e é necessário que a gente tenha, nós temos. E eles não têm, por exemplo, né? Que é justamente a ideia da conversão. A ideia de que Jesus não é uma cereja no bolo, né? Mas ele é de fato tudo que a gente precisa, ele é o nosso fundamento. Né? Alguém aquela ideia, né? O cara, só falta ser crente, né? Só falta ser crente, né? Eduardo aí, ó, religioso, só falta ser crente, só falta Jesus, né? Não é só falta tudo então, né? Porque se não tem Jesus, não tem nada, né? E é justamente essa ideia. Bom, então a gente viu aí que o Evangelho ele é o poder de Deus, e aí nesse caso seria a principal manifestação do poder de Deus na salvação do homem. Ele vai falar sobre a ideia de que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele vai atrelar justamente a salvação com a ideia da fé. Então a salvação ela só se aplica a pessoas condenadas. A gente vai ver mais à frente, né, em Romanos 3, que a gente vai ver que todos pecaram e carecem da glória de Deus e por isso então estão separados de Deus. É interessante pensar na ideia da salvação, porque para a gente é muito comum pensar nisso, né? Que todo mundo está condenado. Mas para as pessoas que às vezes ouvem uma primeira vez, alguma coisa assim, elas não têm essa ideia de que todos nós estamos condenados. Por exemplo, esses dias eu estava
uma moça me abordou lá no trabalho e ela falou justamente a ideia, eu tô precisando aceitar Jesus. Tipo, eu preciso aceitar Jesus. Mas ela colocou como uma ideia não de entender que ela está condenada, entendeu? Ela colocou como uma ideia de, tipo assim, eu preciso resolver essa questão na minha vida aqui, entendeu? Mas a grande ideia é o entendimento de que eu preciso de Jesus está baseado nesse pressuposto, vamos colocar assim, que nós estamos condenados na realidade do inferno. No que seria o inferno? Um estado de sofrimento que não acaba nunca, que a gente às vezes hoje não tem ideia do que é o inferno, né? A ideia de você pensar, eu gosto de pensar assim, imagina uma dor, a pior dor que você já teve. Pensou nessa dor? Ou não pensou? Pensa aí na pior dor que você já teve. Dor de barriga, dor de cabeça, sei lá, dor emocional, depressão, seja lá. Pensa nessa dor. Agora multiplica por 10. Multiplicou por 10? Só por 10. Já é insuportável? Aí pensa um dia com essa dor. Um dia inteiro, 24 horas. Pensou? Agora pensa 30 dias, um ano. Agora pensa que essa dor não acaba mais. É tipo a realidade do inferno. Só que a grande diferença é que enquanto você está vivo, você, pelo simples fato de você estar debaixo da graça de Deus, você pode ter esperança de melhorar. Nem que seja tomando um remédio, nem que seja recebendo bênção da parte de Deus e ficando bom, seja como for. No inferno não haverá esperança. Nem uma gota de esperança vai haver no inferno de que aquilo ali acabe. Não tem esperança, não tem graça, não tem. Só tem a ira de Deus. Então essa pressuposição é importante, né, para a gente entender o significado da salvação, a profundidade da salvação. Na aula passada a gente falou sobre a ideia de que o Evangelho, que é a boa notícia, ele sempre vem com uma má notícia primeiro. Eu vou entregar uma boa notícia, mas antes dessa boa notícia, eu vou entregar uma má notícia. Como assim? Não é boa notícia? Mas a gente vai ver o livro de Romanos, é justamente o que Paulo começa fazendo. Ele vai começar, na aula que vem eu espero, né? Ele vai começar no versículo 18 dizendo sobre a ira de Deus. Ele vai falar o tempo inteiro sobre a gravidade do pecado. Ele vai até o capítulo 3 e ele vai falar sobre pecado, condenação, pecado, separados de Deus, para depois introduzir a salvação de maneira mais ampla, né? Mais clara. Então esse evangelho, que é uma boa notícia, ele vem sempre com uma má notícia. Falamos aqui na aula passada, né, de que se eu apresento o evangelho só como uma coisa boa, mas não mostro um pano de fundo para a pessoa de que ela está condenada nos seus pecados, o evangelho não passa a ter valor. Não tem valor. Por quê? Sou salvo de quê? Preciso entender. Salvo de quê? Salvo de uma eternidade, seja começando agora, estando longe de Deus agora, seja no futuro, onde essa sensação de graça que me ilude não vai mais existir. Ela vai ter fim. Então a salvação só se aplica a condenados. Todos nós estamos nessa situação, é o que a gente vai ver em Romanos 3. O único meio da fé, então, é em Jesus Cristo. A gente vai ver lá, o Gabriel, o Diego sabe de qual? Efésios 2, 8, 9 e 10. Vai lá, Diego. Porque pela graça sois salvos. Aí, Diego, é só completar o versículo. Isso não vem de nós. Não vem de nós, é dom de Deus. Deu? Como é que você sabe? Tem um outro também, que somos feitura. É alguma coisa assim, não tô lembrado. Isso, é o 10, isso aí. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para boas obras. Isso. Uma coisa assim. Para boas obras, isso. Que ele mesmo preparou para nós. Para que andássemos nela, isso aí. Então, o único meio é a fé em Cristo, a salvação de todo aquele que crê. E é interessante pensar que não é fé na fé, né? A ideia da fé, ela só acontece como um meio. Ela é como se fosse um braço que atinge algo que está para além dela. Ela não é um fim em si mesmo. Como uma vez eu estava conversando com um rapaz que fazia algum serviço lá na firma lá, e aí ele falava assim, não, porque eu amo por amar. Olha, o amor também, ainda que seja uma coisa mais final, ele tem um objetivo. Se eu amo por amar, isso na verdade é uma ilusão. Ou eu amo para a glória de Deus, ou eu amo para a minha glória. Eu não tenho um amar por amar. Isso não existe. É uma forma de eu expor algo no meu coração. É justamente aquela ideia de quem nós somos servos.
Nós só temos duas possibilidades: ou somos servos de Deus, ou somos servos do pecado. Então, nesse sentido, amar também é uma ponte. Vamos pensar na ideia da fé. A fé, ela aponta para algo. Fé aqui, eu não estou colocando naquela ideia de conjunto de doutrinas, que também pode ser. Por exemplo, a fé que uma vez por todas foi dada aos salvos, pode ser entendida também como um conjunto de doutrinas, mas não é nesse sentido. A fé, nesse caso aqui, é a ideia da atitude. Atitude de crer e confiar em Deus. Tá? Então, vou colocar aqui a fé, vou colocar aqui que eu vou até falar mais à frente. A lealdade e confiança em Deus. Então a fé, ela só serve para ser uma ponte, ela não pode ser um fim em si mesma. Ela precisa apontar para algo. Por quê? Porque a minha fé pode muito bem estar errada. É a mesma coisa que você pensar justamente numa ponte. Então, se eu estou, por exemplo, num mar, vamos pensar que fé é ponte, tá? Eu estou num mar, num oceano, vamos colocar assim. E eu tenho como construir uma ponte para atravessar esse oceano e chegar até onde o horizonte me mostra, né? Eu construo uma ponte, que é a fé. Agora, se a minha fé está indo no lugar errado, na direção errada, é muito possível que eu vá naufragar, que ela vá se encerrar no meio do oceano e eu vá cair e não vou conseguir chegar até o outro lado. Agora, se a minha fé está em Deus, que é justamente a minha rocha, né? Vamos colocar assim para a ideia do oceano. Se a minha fé está em Deus, eu construo uma ponte até Ele, ou melhor, a gente vai saber que é Ele que construiu, né? Mas faz a gente andar por ela. Essa é a ideia. Então eu posso andar seguro. Então essa fé é simplesmente uma ponte que me liga a algo que é de fato o que me dá sustentação, que seria a ideia do próprio Jesus. Então a única fé que salva é Cristo. O Evangelho aponta para uma pessoa, a gente viu aqui também. O Evangelho não é um conjunto de normas. Então, parar para pensar no cristianismo, eu não posso parar para pensar como sendo assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não. A ideia fundamental da vida cristã é relacionamento com uma pessoa. Por isso que ele vai falar toda hora de Jesus, né? O Evangelho do seu Filho, o Evangelho com respeito ao seu Filho. Toda hora é Jesus. Por quê? Por causa do relacionamento. Deus, ele envia o seu povo, envia na verdade primeiro o seu Filho, para trazer de volta o homem para ele. Essa é a grande ideia. O relacionamento que havia sido quebrado pela fé, agora ele pode ser reconstruído. Então aponta para uma pessoa. Ele vai falar sobre a ideia da prioridade dos judeus. Também não acho que vale a pena a gente demorar muito tempo aqui, mas quando a gente viu lá em Atos, a gente viu justamente que Paulo ele ia sempre primeiro para uma sinagoga e depois, quando rejeitavam ele ia para os gentios. Ele mudava de cidade, ia na sinagoga primeiro, pregava, aí ele era espancado, ele ia para os gentios. Era mais ou menos assim. E interessante que de cidade em cidade ele ia rindo, né? Glorificando a Deus, muito alegre por ter apanhado. A gente hoje não consegue, né? A gente hoje é muito, sei lá, cara. A gente rejeita qualquer ideia de sofrimento. Rejeita. Bom, mas aí ele vai falar sobre a ideia da prioridade dos judeus. Aí ele vai falar sobre o fato de que os judeus eles foram o povo que tinha uma aliança com Deus primeiro. Então, o cristianismo ele não é uma nova mensagem. Ele é uma mensagem antiga. Ele é o cumprimento da mensagem que foi dada pelos profetas no Antigo Testamento, que é o que Paulo vai dizer. Lá no versículo 1 ele vai falar, o Evangelho de Deus, versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, Paulo vai sempre atrelar o Evangelho como aquela mensagem antiga. Quando os judeus perseguem ele, querendo prendê-lo e matá-lo, seja lá como for, ele vai dizer que ele é julgado no tocante à ressurreição dos mortos. Ele vai dizer que ele é julgado com relação à promessa. Porque ele entendeu na conversão que a fidelidade à promessa era que ele se tivesse se tornado seguidor de Jesus e não permanecesse no judaísmo. Porque o judaísmo, a lei de Moisés, apontava justamente para Jesus, que era o Messias, que era o cumprimento daquela promessa antiga. Entendeu?
Então a ideia de que o cristianismo ele é a antiga mensagem, só que a fiel antiga mensagem. Enquanto que o judaísmo hoje, eles se apegaram ao passado, antes de Cristo, e não viram, ou seja, passaram a ser infiéis à mensagem que havia sido pregada pelos profetas. Então você pode entender muito bem hoje que seguir o judaísmo, não se convertendo a Jesus, é infidelidade a Deus. Por quê? Porque Jesus ele é o Messias. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu. Então se eu chego até Ele, mas eu rejeito, por quê? A gente entende que a ideia que os judeus rejeitaram Ele justamente pelo fato de Ele ter vindo como veio, humilde, diferente de tudo aquilo que eles imaginavam. Não é um libertador político, não é um transformador social, Ele não é isso. Ele é de outro mundo. Ele vai dizer que o reino dele não é nem nesse mundo. Então é interessante a gente pensar nisso. Mas o judeu tinha uma certa prioridade, ainda que judeus e gentios, logo após a mensagem do Evangelho ter sido anunciada a ambos, não há mais nenhuma diferença entre esses dois povos. E aí não dá para a gente fazer uma separação entre dois povos de Deus. Deus só tem um povo na terra, é a sua igreja. Tanto os judeus quanto os gentios convertidos fazem parte da igreja. Mas olha só. Vai. Tem um versículo que fala que até o não crer dos judeus foi uma coisa que aconteceu. Sim. Deus cegou o entendimento deles para que os gentios fossem enxertados. Isso aí. Até o endurecimento de Deus. Ouviram aqui, Eduardo e Camila? A Gisele falou aqui que tem uma passagem na Bíblia que até o endurecimento dos judeus veio da parte de Deus. Estão ouvindo aí? Sim, a gente estava precisando que você repetisse mesmo, agradeço. Que é? Não entendi. Não, eu agradeço por você repetir, porque estava precisando mesmo. Tá, legal, beleza. E ela vai dizer que, ela falou aqui que então até o endurecimento veio de Deus. Isso é um campo mais profundo da discussão. A gente vai chegar lá, se não me engano, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, que vai falar justamente sobre a ideia do endurecimento de Israel, da inserção dos gentios na oliveira e toda aquela ideia. Mas sim, o endurecimento também vem da parte de Deus, com base nos seus propósitos soberanos, tá? E eu tenho que me preparar muito espiritualmente para falar sobre isso, porque senão os caras vão falar que eu sou aqui calvinista, não sei o que lá. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas tem que você é bíblico, né? Tem que... Pois tentar ser bíblico. Vou tentar então. Tá? Então o judeu tinha uma certa prioridade nesse anúncio da mensagem, ainda que ele não seja mais o povo de Deus. O povo de Deus agora é composto de judeus e gentios. Nós não temos dois povos. Isso é uma coisa interessante que em alguns ramos a gente vai justamente se esbarrar nisso. E eu confesso que eu tenho que ter temor, porque muita gente boa fala diferente disso. Mas olhando para a Bíblia, não faz sentido você ver dois povos de Deus, é um povo só. Porque o próprio Paulo vai dizer que ele não permaneceu, ele teve que se converter para ser salvo. Por quê? Porque ele entendia que tanto judeus quanto gentios precisavam estar na oliveira. Beleza? Então o Evangelho é poderoso para salvar o homem perdido. Mas será que nós temos pregado o verdadeiro Evangelho? Será que temos pregado o verdadeiro Evangelho? Eu confesso que eu muitas vezes olho para a minha vida e penso nisso assim, né? Será que eu tenho pregado o verdadeiro Evangelho? Será que eu tenho anunciado a mensagem de Deus tal como ela é? E é uma coisa que o nosso tempo, né, dessa modernidade ou da pós-modernidade, que a mensagem do Evangelho tem sido substituída. A gente viu recentemente a ideia, né, desse pastor, não vou citar o nome, mas de que ele falando sobre a ideia, né, de atualizar a Bíblia, trazendo sempre uma perspectiva cultural sobre o texto. E o problema é isso, quando você começa a pegar a Bíblia e fazer dela um livro afetado pela cultura, ainda que ela seja em alguns momentos, mas é fácil às vezes distinguir o que é cultural e o que não é. Quando você começa a fazer essa abordagem, você vai se distanciando cada vez mais dos valores dessa palavra. É interessante que na citação dele ele fala que 2000 anos. Eu fico pensando que na época da Reforma, 1517, né, que é o marco ali,
Imagina se Lutero falasse assim, porque 1500 anos atrás, 1500 anos, 2000 anos para 1500 anos é a mesma coisa, cara. Né? E o interessante é que eles não fizeram isso. Eles bateram o pé e falaram, essa é a palavra de Deus. Todo mundo tem que ter acesso a ela. A cultura, ela é moldada por ela. E não ela é moldada pela cultura, justamente ao contrário. Hoje o que se faz é o seguinte, você altera a Bíblia por causa da cultura. Por quê? Vamos parar, se eu posso dizer. Onde nós já estamos, no caso, né? Não, e é interessante que na reforma, o que eles fizeram foi exatamente um retorno às escrituras, porque eles entenderam que eles estavam completamente distorcidos já em relação a ela. Então eles não tentaram se adequar mais à cultura, eles tentaram voltar à base que é a palavra de Deus. Era um retorno. E era uma explanação, né? Porque era a questão do clero, né? As pessoas não tinham acesso. E havia uma sede intrínseca das pessoas pela palavra de Deus. Só que hoje não, a palavra de Deus ela está sendo... eu ouvi uma vez um pastor falando, até lá na nossa igreja aqui, acho que o pastor Joel falando, que a estratégia de Satanás no Brasil, pelo menos no Brasil, é um tanto quanto diferente. Sobre essa questão de perseguição, né? Ele via como se a estratégia de Satanás fosse banalizar a palavra. Eu não consigo, ela foi difundida, não há meios para se perseguir, o que eu faço? Então eu banalizo. Eu pego aquilo que há com fartura, que é muito texto bíblico, muito material, e eu banalizo. A palavra de Deus passa a ser vista então como retrógrada, fundamentalista, seja lá como for. Então eu preciso entender que ela é superior, ela que vai determinar o que a cultura é, o que a cultura tem que ser, o que tem que deixar de ser. Ela é sempre o auge, né? Ela que vai determinar tudo. E alguns aspectos culturais eu posso pensar do texto, quando de fato está sendo dito que é um contexto cultural. Beleza? Uma pergunta, e aí eu queria que vocês também aí de casa respondessem, tá? Eduardo e Camila. Deus seria justo se justificasse o pecador, no sentido de não puni-lo? Vou exemplificar aqui. Deus tem a raça humana pecadora, má, corrupta, longe de Deus. Se Deus simplesmente chegasse e perdoasse, dissesse, está perdoado, não vou levar em conta, está perdoado, um abraço. Deus seria justo se ele fizesse isso? Sim ou não? Olha, por quê? Eu entendo que, por mais que eu fique com o sentimento de não, a justiça ela é definida por Deus. Não somos nós que vamos chegar para ele e falar, isso daqui é justo, isso daqui não é. Então, se ele decidir que é justo ele perdoar sem nenhuma punição, então eu acho que é justo. Tá, mas olha só, a palavra dele, vamos pegar aqui, eu entendi o que você falou, tá? Mas vamos pegar algo que ele já falou sobre a sua própria justiça. E a gente vai partir disso, ok? Ele disse que, por ele ser justo, ele não inocenta o culpado. Ele não justifica o perverso. Certo? Vamos partir desse pressuposto. Que a própria palavra de Deus diz, principalmente ali no Antigo Testamento. Por ele ser justo, implica a ideia de que ele não pode não pode perdoar o pecador sem uma punição. Entendeu, Eduardo? Uhum. Então, partindo desse pressuposto, se Deus simplesmente perdoasse o pecador, ele seria injusto. Correto? Concorda, Diego? Sim, sim. Concorda? Concordo, tá. Então, Deus seria injusto. E aí a gente tem justamente a ideia de que houve uma punição central que revela para a gente que Deus nunca deixou de executar a sua justiça. A gente vai entrar agora no versículo 17. 17? Vai falar sobre a revelação da justiça de Deus. Vai falar como ele manifesta a sua justiça, o que seria essa justiça de Deus. Se você fosse responder, por exemplo, olhando para esse versículo, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O que você diria que seria então a justiça de Deus nesse caso aí? O que você falaria? Muito bom. Mas ele já aplicou a justiça dele
Não, o que seria, não o que ele já fez. Cristo. O que seria a justiça em si, não por ele já ter aplicado, mas o que seria essa justiça que ele já aplicou? O que seria? Já te falou aí, Cristo. O que mais? Dá para explicar mais. Vai não, Eduardo? Não, já demonstrei que eu não sei muito bem do que eu tô falando. Cara, sabe o que é Não, bom não. o bom de ser professor, cara, é que você lê o conteúdo antes, aí você sabe coisas que você também não saberia. Se eu tivesse sentado na aula aqui, eu ficava assim, cara, o que é justiça de Deus mesmo? Eu ia falar uma coisa ou outra assim, mas não ia ser a mesma coisa. Se você lê o conteúdo antes, você fica assim, o que é justiça de Deus? Ah, eu sei, isso aí eu sei, hein? Brincadeira. É esperto, né? É, Tô esperto. vendo. Covardia do professor. Mas então, a justiça de Deus, o John Stott vai pontuar que alguns estudiosos, eles divergem justamente nessa questão do que seria a justiça de Deus. E aí ele linka 3 possibilidades que ele entende que são as principais, e o legal é que ele não separa elas. O que ele vai falar sobre esses estudiosos é que eles pegam o que seria a justiça de Deus e falam, é isso, ou é isso, ou é isso. Ele fala assim, por que tem que ser tudo desmembrado? Aí ele fala particularmente dele, que ele nunca entendeu por que tinha que ser desmembrado, por que não pode ser as 3 coisas juntas. E aí eu vou falar o que ele disse, tá? Então vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele vai dizer o seguinte, vou escrever para ficar mais fácil aqui de gravar. São 9h58, a gente tem aí mais ou menos 15 minutos, né? A justiça de Deus, então, poderia ser entendida como: primeiro, um atributo divino. Um atributo divino, uma ação divina. Tá dando para ler de casa? Tá. Beleza. E por último, uma conquista divina. Vai, se você fosse explicar cada um, por que você falaria isso? Por que um atributo divino? Como assim? Por que uma ação divina? Como assim? Por que uma conquista divina? Como assim? O que você falaria? Atributo é porque é inerente a ele, né? Faz parte do ser dele, é justo. Ó, já a gente falou aqui atributo porque é inerente a Deus ser justo. Faz parte do ser dele. Isso. A ação divina porque ele opera, isso é algo que ele faz, né? Uhum. Justiça e conquista divina, eu entenderia, tipo, isso já compreendendo o Evangelho no sentido de que ele fez tudo mais em Cristo. Ele conquistou e converte para Deus, né? A Jade até citou aqui no início a ideia de que a justiça de Deus é Jesus, no caso. Eu entenderia como um resumo, né? Se Jesus ele é a justiça de Deus, a gente poderia então, como se fosse um resumo, que nem a fé, né? A fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos, como um conjunto de doutrina, quando eu olho para essa palavra fé, eu já penso em tudo que ela representa. O Evangelho, que o homem é pecador, que a salvação só em Cristo Jesus, que a doutrina é assim, assim, assada, os dons são assim. A fé é esse conjunto inteiro, naquele contexto. E aí, nesse sentido, Jesus poderia ser também a justiça de Deus, como um resumo. Então, o atributo divino é a ideia do caráter. E, consequentemente, o caráter conduz Deus a fazer algo. É interessante que quando a gente às vezes pensa sobre os atributos de Deus, tem gente que tem assim, porque a gente só agradece a Deus por aquilo que Ele faz e não pelo que Ele é. Mas vem cá, se Deus é misericordioso, significa que Ele aplica misericórdia sobre a minha vida. Então não tem problema eu agradecer pelo que Deus faz, porque isso está atrelado com o que Ele é. É claro que eu preciso agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor é misericordioso. Não só porque Ele é, porque Ele aplica a misericórdia. Imagina alguém, Ele é misericordioso, mas nunca aplica. Eu nunca consigo ver a misericórdia, não é assim com Deus.
Eu agradeço as coisas pelo que Ele faz, pelo que Ele é, tudo que existe na minha vida que tenha relação com esse Deus, eu agradeço. A gente, às vezes, eu acho assim... Deus, é interessante, Paulinho, que Deus não consegue agir não atrelado àquilo que Ele é. Por exemplo, Ele não consegue ter uma atitude só por amor sem ser justo. Sim. Todos os atributos dele estão envolvidos em tudo aquilo que Ele faz. Uhum. A gente que entende isso um pouco desatrelado, sabe? É. Não, aqui Deus agiu com amor, aqui Deus agiu com... Isso, A Jade então está falando aqui do caráter equilibrado de Deus. Ele não consegue ser amor sem ser justo, ser amor sem ser misericordioso, tá? Só repetindo para vocês aí de casa. Então, uma coisa que eu ia falar aqui rapidinho é que no nosso contexto evangélico é muito comum, até pela nossa geração, nós somos uma geração extremamente crítica, muito informada e pouco sábia. Então é um perigo que nós corremos. Eu vejo que eu às vezes entro por esse caminho e tenho que pedir perdão a Deus e baixar a minha bola e pisar no chão. Mas a gente às vezes é muito crítico. E por sermos críticos, a gente faz muita crítica tola, em vão. Por exemplo, é justamente essa ideia de as pessoas só agradecem pelo que Deus faz. Agradecer pelo que Deus faz não é errado. É uma coisa genuína, nós deveríamos agradecer porque somos fruto da misericórdia de Deus, da salvação de Deus, das bênçãos de Deus. Qual é o problema? O problema justamente está no fato do nosso coração estar só no que recebemos, só nas bênçãos, e nessas bênçãos normalmente materiais, certo? Mas a ideia é que existem coisas genuínas na fé, na vida com Deus, que o nosso contexto evangélico e moderno critica à toa, certo? Então, primeira questão do atributo divino está relacionada com o seu caráter. Se está relacionado com o seu caráter, ele então age de acordo com esse caráter, a ação divina. A justiça de Deus é justo, mas Ele aplica essa justiça. Ele exerce uma ação, né? Essa ação seria a atitude salvadora de Deus, justificando, portanto, o pecador. Mas a gente acabou de ver que a justificação do pecador, ela não se dá sem uma punição. E aí é onde entra Jesus na história. Porque Deus, para ser justo e justificar o pecador, Ele precisaria punir o pecador. Só que por Jesus ser santo, Ele nos substitui e entra no nosso lugar para receber aquela punição. Deus então continua sendo justo ao punir Jesus, ou melhor, ao punir os nossos pecados em Jesus, e Ele então toma o nosso lugar para que a gente possa então ser justificado. Então a justificação de Deus, ela só acontece com base no seu caráter, de ser justo, de punir o pecador. Mas Ele pune em Jesus. Então essa justiça de atributo divino, ação divina, aí o John Stott fala da conquista, de que essa justiça que procede de Deus, que se revela na face de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus, foi uma conquista para o homem, né? Foi um sacrifício que expiou os pecados, que fez a propiciação, a gente viu na primeira aula, se não me engano, de que fez com que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Nós não estamos mais em inimizade, nós estamos agora, nós estamos em paz. Deus foi apaziguado, justamente essa ideia da propiciação. Jesus apaziguou o Pai. Ele convergiu, é como se Deus estivesse disparando sua ira contra a humanidade, e Jesus entra na frente e recebe. E a humanidade que se atrela a Ele, né, que crê nele, pode então ter acesso a Deus. Então, isso é uma coisa interessante. E aí, resumindo o que o John Stott mostra, nosso Deus é um Deus justo, Ele vem ao nosso socorro e nos concede o status de justos. Vou tentar correr aqui, gente. Página 68 do livro de John Stott, eu vou ler uma coisa aqui interessante. Página 68. Parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo. Está dando para entender? Concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto. Como é que seria a justificação injusta? Simplesmente perdoar sem haver punição. Porque Deus estaria sendo injusto. Porque houve um pecado, houve uma quebra e não há nenhum tipo de punição. Que justiça é essa, afinal?
Mas Deus mostra que Ele é justo, porque Ele pune alguém. Ele pune alguém que pode se responsabilizar por esses atos, que é justamente Jesus. Então, a sua maneira justa de declarar justo e injusto, através da qual Ele demonstra a sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. Ele o fez através de Cristo, o justo, que morreu pelos injustos, como Paulo explica mais adiante. E Ele o faz pela fé, quando confiamos nele, clamando Ele por misericórdia. Vai, página 68. Então, nota, o Evangelho, é no Evangelho que ficamos sabendo como Deus justifica pecadores. Vai dizer aí que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A mensagem do Evangelho é que traz essa revelação desse mistério. Certo? Como é que os profetas do Antigo Testamento viam a mensagem de salvação? Limitada, parcial, eles não entendiam. Eles entendiam muito, muito limitado. Eles tentavam entender quando é que seriam as épocas. Lembra daquela passagem? Que eles ficavam pensando quando é que será, a quem seria destinada essa mensagem ou essa salvação, como é que seria isso? E aí Paulo vai dizer que é a nós, né? A nós que nos achegamos a Ele pela fé. Então, o interessante é que nesse Evangelho, essa mensagem revela a forma como Deus justifica pecadores. Então, é um abrir da cortina, né? Para que a gente possa enxergar como Deus faz isso. Já vou acabar, tá, irmãos? Diego está querendo sair da sala aí. Marcela passou ali agora, não veio para a aula. Muito bem. Quê? Eu acho que ela devia estar na outra, porque eu acho que ela devia estar desde cedo. Ela falou, acho que ela ia no Queria fazer uma casais. pergunta. Vai. Versículo. O que ele quis dizer com o termo de fé em fé? Calma, vamos chegar lá agora. A última parte do versículo. O que ele quer dizer com de fé em fé? Ok? Então vai dizer, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tu está querendo ir embora, né? Tá com hora? Quer ir embora? Não? Tá bem, né? De fé em fé. Vamos lá. A justiça se revela no Evangelho de fé em fé. O que você falaria que seria isso? Difícil, né? Quando a gente vai ficando mais maduro, mais do Evangelho a gente vai vislumbrando. Vislumbrando? Você falou? Isso, quando a gente vai tendo mais entendimento, mais a justiça de Deus a gente conhece. A ideia do crescimento da fé, né? É uma das possibilidades que ele coloca para mim. A ideia do crescimento da fé. Não só do crescimento interno, mas do crescimento da expansão da fé. De fé em fé, cada vez mais o Evangelho vai sendo difundido. O que mais você falaria sobre essa questão? Como você entende? Pode falar, tá? Eduardo e Camila, pode falar também como você entende aí a ideia de fé em fé. Gabriel, fecha a porta ali pra gente. Olha, eu realmente nunca entendi. O que eu paro para pensar agora seria como... Eu acho que o Matheus falou, mas eu não tenho certeza porque eu não estava ouvindo direito. O Matheus? Que é toda uma... Foi o Matheus que falou agora? Eu não sei. Não, o Matheus não está na sala. Perdão. Então, de quem falou agora, que seria toda uma ideia de progressão, né? A sua fé, ela vai mudando com o tempo, vai amadurecendo. Então isso seria de fé em fé. Mas aí eu não sei, eu realmente não sei. O falou da ideia do crescimento da fé. Beleza, alguma outra possibilidade que você percebe aí? Acho que é a mesma coisa, eu entenderia, eu sempre entendi, né? Como uma ideia de continuidade, de tudo ser por fé. Porque ele fala que viverá por fé, ou seja, é algo contínuo na nossa vida, sabe? O que eu achei interessante, ele fala sobre 4 possibilidades, se não me engano. Ele fala sobre a origem da fé, como sendo algo que vem de Deus e passa para o homem. Não me pareceu plausível, não me parece que o contexto sugere isso. De um crente para outro, ele vai falar sobre a transmissão da fé, de quem tem fé para quem tem fé, a transmissão do Evangelho, tá? Talvez seja uma possibilidade, não vou entrar por ela hoje, e a ideia do crescimento da fé que o Diego falou, não só como uma coisa interna, mas como uma coisa do avanço da fé, tá? Pelo menos foi assim como eu entendi. E aí a possibilidade que ele me mostrou que parece mais plausível, pelo menos para mim, pelo que eu vejo no contexto, é de que sempre foi pela fé.
De fé em fé. Olha o texto. Olha o texto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que ele está falando aí? Que tanto do grego quanto do judeu, sempre tudo tipo pela fé. Ele está falando como é que o homem faz para ser salvo. É pela fé. De salvação de todo aquele que crê. Ele está falando de uma fé que opera, no caso, né, como meio para a salvação. Certo? Então ele está mostrando, isso é o que a gente está vendo no contexto. Ele está mostrando como é que o homem faz para ser salvo. Então, por isso me parece mais plausível, justamente a ideia de que ele traz, ele vai citar o termo da primazia da fé, no sentido de que sempre foi pela fé, como está escrito. Aí ele vai citar, né, Abacuque. O justo viverá pela fé. Ele faz até uma alteração, né, a citação de Paulo um pouquinho diferente do que está lá. Lá no texto de Abacuque está: o justo viverá pela sua fé. Como talvez uma forma de viver contínua diante de Deus. Mas parece que era uma aplicação possível para Paulo generalizar mais. Não só trazer como uma forma de vida, mas como uma forma de ser salvo, que é justamente o que o contexto está sugerindo. E essa citação de Abacuque foi citada em vários lugares. Foi citada em Hebreus, foi citada em Gálatas, e acho que tem algum outro texto que eu estou esquecendo também. Então ele vai falar sobre como foi a salvação no Antigo Testamento e como é no Novo. A gente tem a noção de que a salvação no Antigo Testamento sempre foi pela fé. E aí você tem lá o texto de Romanos 3:28, que vai dizer sobre a ideia Gálatas 3, de 6 a 11, de Abraão, que creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Por quê? Porque ele creu. Certo? Então me parece que essa ideia da primazia da fé, ou seja, alguém está com a NVI aí, não? NVI? Tá, não precisa abrir, só se alguém tivesse. A NVI traz justamente a ideia de que é fé do princípio ao fim. Eu tenho NBI. Vai, Camila, lê aí, versículo 17. De Gálatas. Não, Romanos 1:17. Só um minutinho, tá? Tá. 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça de que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Entendeu? Então a ideia de que a NVI traz justamente essa noção de que do princípio ao fim essa justiça de Deus ocorreu pela fé. Ela se dá sempre pela fé, nunca pelas obras, sempre pela fé. Fé, sempre. Eu entendi antes que era tipo assim, nesse sentido mesmo, do princípio ao fim, pela fé, mas na minha vida. Tipo assim, do princípio ao fim, a justiça de Deus é pela fé na minha vida. Aí não faz sentido. Peraí, ô Camila, aqui ó, botei até um despertador aqui pra lembrar de você, tá vendo? Aí ó, Camila, ó, 10:15. Isso aí. E é bem capaz de eu esquecer, amore. Bota agora para 10 minutos depois. Não, depois eu boto, vai. Olha, não Vou esquecer. tentar não esquecer. Fala, Jade, vai. Não, era nesse sentido, eu entendi que era tipo do princípio ao fim pela fé, mas na minha vida, entendeu? No sentido de tipo, acesso a Deus, sempre pela fé. Sim. Mas o interessante é que ele está citando justamente a ideia da salvação para as pessoas. Como se faz a salvação para as pessoas, para os povos? Ele vai dizer que essa justiça de Deus é pela fé. E aí eu vou finalizar com uma ideia que o John Stott trouxe, que a gente não precisa desatrelar, como foi feito até na outra questão, né? Ou é isso, é aquilo. Ele fala assim, quando a gente vai para Abacuque, que é a ideia de que o justo viverá pela sua fé, que é uma forma de viver, e a gente pensa na ideia da NVI, né, que do princípio ao fim é pela fé, e aí logo no final do verso ele vai dizer: o justo viverá por fé. Uma outra possibilidade de tradução, que é bem possível e talvez seja até a mais adequada, é aquele que pela fé é justo viverá. Olha para o versículo aí. Como está escrito, o justo viverá por fé. Outra possibilidade de tradução. Como está escrito, aquele que pela fé é justo viverá. Interessante, né? Ou seja, a salvação é pela fé, e aquele que é salvo vive também pela fé. Ele foi salvo pela fé e vive pela fé. Interessante a ideia, né? De que eu sou salvo pela fé.
mas pela fé eu continuo vivendo nesse mesmo entendimento, a gente falou ali, né, da lealdade e profunda confiança em quem Deus é, no que Deus faz, em como Ele trata a minha vida. Tem um versículo que essa ideia fica Vai. bem clara, Vai. em Romanos mesmo, diz assim, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Isso. De acesso e pela fé. Isso aí. A Jade citou aqui a ideia de que... Qual é o versículo? Romanos 5:2. Romanos 5:2. A ideia de que nós fomos salvos, é isso? A gente tem acesso a essa graça. Ah, isso. Acesso à graça pela fé. Nessa graça nós estamos firmes, né? Então nós estamos firmes na graça, ou seja, começando pela fé e continuando pela fé. É justamente a ideia que está trazendo aqui. Então, mas o interessante é que a ênfase de Paulo não está no modo de viver, como eu falei, mas na forma como se torna justo. Mas é claro que a amplitude desse texto de Abacuque tanto traz a ideia da salvação como uma forma de viver, depois do momento que você é salvo. Então, para finalizar, não há como escapar. Eu coloquei aqui, né? É pela fé que se torna justo, sempre foi, Antigo e Novo Testamento. E aquele que pela fé é justo, viverá também pela fé, ou seja, leal e firmemente confiante em Deus. Beleza? E aí eu ia terminar com a história de Martinho Lutero, mas eu acho que está um pouco atrasado. Eu estou um pouco atrasado. Como é que vocês estão aí? Querem correr para o culto? Dá para ler a história de Lutero? Não dá? Dá para ler rapidinho? Eu só queria falar o seguinte, ó, nós começamos a aula às 9h18. O quanto antes vocês chegarem para a aula, e vocês também que estão em casa entrarem, vai ser bom, porque agora a gente não tem aquele tempo pós, que às vezes a gente podia ampliar um pouco mais. Agora começa o culto, o pastor já até falou, 10h15 tem que estar todo mundo lá dentro. Eu já estou aqui desobediente. Enfim, está até gravado isso aqui, meu Deus do céu. Pastor, tem misericórdia aí, me perdoa, mas... Então, rapidinho, vou ler aqui. A história de Lutero está aqui, sobre a conversão dele. Então, foi lendo esses versículos que Lutero se converteu. Que ele entendeu a justificação pela fé, que ele era, então, pecador e podia ser salvo, não pelas obras. Vou ler. Em 1515, um outro professor era sobressaltado por uma crise espiritual idêntica de Agostinho. Está falando de Lutero, tá? Como todo mundo na cristandade medieval, Martinho Lutero fora criado temendo a Deus. A morte, o juízo e o inferno. A idade medieval ela era isso, era um medo, um pavor para tudo quanto é lado, como se Deus fosse o bicho-papão. Já que, segundo se pensava, o caminho mais certo para chegar ao céu era tornando-se um monge, em 1505. Na idade de 21 anos, ele entrou para o convento agostiniano em Erfurt. E ali orava e jejuava, às vezes por dia sem fim, além de outras austeridades extremas. Abre aspas. Eu era um bom monge, escreveria mais tarde. Se algum monge poderia algum dia chegar ao céu por ser um bom monge, este seria eu. Isso é Lutero falando. Lutero recorreu a todos os recursos do catolicismo de seu tempo, na tentativa de amenizar a angústia de um espírito alienado de Deus. Nada, porém, apaziguava a sua consciência atormentada, até que, como professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, ele foi designado para estudar e fazer exposições sobre Salmos e depois Romanos. Primeiro ele ficou indignado com Deus, confessaria mais tarde, pois este se lhe revelava muito mais como um temível juiz do que um Salvador misericordioso. Onde poderia encontrar um Deus gracioso? O que estaria Paulo dizendo ao declarar que a justiça de Deus foi revelada no Evangelho? É o que a gente está pensando hoje, né? Lutero nos conta como foi esse dilema, ou melhor, como esse dilema foi solucionado. Aí a citação dele agora, para a gente finalizar. Eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos, e a única coisa que não saía do meu caminho era aquela expressão, a justiça de Deus. Pois no meu entender, ela significava a justiça, segundo a qual Deus é justo, e age com justiça ao punir o injusto. É o que nós vimos aqui. Noite e dia eu ficava ponderando até que eu compreendi a verdade, que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Depois disso foi como se eu tivesse renascido e adentrado as portas escancaradas do paraíso. Toda a Escritura adquiriu um novo significado,
E enquanto que antes a justiça de Deus me deixava cheio de ódio, agora ela se tornou para mim uma expressão de amor grandioso e de doçura inexprimível. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim uma passagem para o céu. Legal, né? Então, hoje, dia seguinte da comemoração de 503 anos da Reforma, a gente casou. Para mim são coisas do Espírito Santo, não dá para explicar por que a gente está lendo hoje justamente os versículos que levaram Martinho Lutero à conversão, e achei que valia a pena a gente falar um pouquinho da história dele aqui, para honrar também, né? Porque faz parte da nossa história, né? O que seria de nós se não tivesse aparecido os reformadores ali, naquela época ali do século XVI, né? Como é que seria? Então é isso, beleza? Vou orar rapidinho para a gente ir para o culto, ok? Obrigado, Senhor, pela Tua graça nessa manhã, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu homens, Senhor, como Martinho Lutero, como tantos outros, Senhor, como John Stott, que nos traz essa reflexão. E principalmente, Deus, pela vida do apóstolo Paulo, que teve esse relacionamento profundo com o Senhor. Nós somos extremamente abençoados por isso, Senhor. Nós te louvamos. Nos edifica, Senhor, nesse tempo de estudo da Tua palavra, para que a nossa vida seja conformada com a Tua vontade. Nos ajuda a compreendermos mais e vivermos mais para o Senhor. Nos dá, Senhor, um dia tranquilo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Galera, tamo junto. Deus abençoe. Bom dia aí. É nóis. Igualmente, meu querido. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia. Show.